Muito bem, mais um Resenha Cast para conta. Na verdade, você vai começar a acompanhar mais um Resenha Cast e hoje tenho a honra e a oportunidade de conversar com mais uma integrante da área da beleza em Governador Valadares. Claro que eu falo dela, da Lash Design, Débora Dutra. Débora, primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Obrigada a você. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Tamo junto, Débora. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. E Lash Design, para quem é leigo, e normalmente o público masculino acaba sendo leigo, né, para esses termos novos, para o que acontece de novo na área da beleza, do que se trata a Lash Design? O Lash Design é uma extensão de cílios, onde a gente realça o olhar, a gente coloca volume nos cílios naturais e, por incrível que pareça, tem muitos homens hoje que fazem extensão de cílios. É muito legal. A gente consegue abranger todas as áreas, né? Todas as pessoas. E fica muito lindo. Interessante, né? Porque como o mercado da beleza ele vai aumentando e vai se modernizando, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu lembro de área da beleza, era só a manicure, a pedicure e o salão de beleza. Hoje não, você tem aí vários e vários espaços que são voltados para a área da beleza. E como se deu a sua inserção nesse mercado? Então, eu sempre estive dentro da área da beleza. A minha mãe é depiladora, então eu sempre me vi onde as pessoas procuravam estar melhor com a beleza, né? Elevar a autoestima. E teve um evento na minha igreja que era um salão beneficiário. Sim. E esse salão cobrava R$5, R$3 por procedimentos e tinha a extensão de cílios. Olha. E eu conheci ali e já falei com minha mãe, quero fazer. E na outra semana minha mãe já comprou os materiais e eu comecei a fazer. Algo que eu não indico hoje, sabendo, né, do risco que é a extensão de cílios. Mais pra frente eu fiz o curso e hoje eu amo a área, me identifico muito e quero levar ainda mais para as pessoas porque eleva a autoestima delas. E justamente sobre essa questão de realçar e elevar a autoestima das pessoas, como você vê o seu trabalho em relação ao realçamento da autoestima das mulheres? Então, é algo muito profundo, porque eu até falo assim, eu tenho clientes que saíram da depressão porque buscaram a área da beleza. Eu tenho um cliente que tinha problema dentro de casa com o esposo e se sentiu melhor com a extensão de cílios ou com o cabelo arrumado, e elas falam, eu saio daqui realizada, porque eu me vejo bem. Então, assim, é algo gratificante para nós, profissional, e para elas é esse retorno de estar bem consigo mesma, de realçar o que já é belo nelas. E em relação à função de uma lash design, eu acho que vai de encontro com o que outras pessoas ligadas à área da beleza também fazem, e que eu acho muito interessante, que é o fato de ser uma profissional, mas ao mesmo tempo sempre estar se modernizando, sempre estar fazendo curso, fazendo alguma coisa ali na internet para poder se aprimorar, sendo uma lash design. Isso também acontece? Sim, muito. Hoje em dia, o meio digital é a arma do negócio, né? Por mais que nós falamos que o boca a boca ainda é uma divulgação real, a internet está aí para acontecer. Então, hoje em dia, a gente procura outros meios. A gente vai em curso, vai em congresso, e a gente está sempre postando para poder atingir mais pessoas a estar dentro da área mesmo. Você tocou num ponto importante, eu quero voltar. A importância das redes sociais para a divulgação do trabalho. Porque antigamente, né, e isso eu acho que vale para qualquer área, você tinha que ir no espaço da pessoa para poder estar conhecendo o trabalho dela. Sendo uma lash design, utilizando as redes sociais, isso não precisa acontecer, né? Entra no seu Instagram que acaba conhecendo. E é o cartão de visita, né? Hoje em dia, as pessoas já entram ali, se comunicam com a gente, gostam do nosso trabalho e vai lá no estúdio. É algo muito bom. Eu não pratico muito a arma do falar no Stories, mas as meninas gostam muito das minhas fotos, dos meus procedimentos, então hoje em dia, a maior das minhas clientes são vinda do Instagram. Olha, interessante. Sobre o movimento de expansão que vive esse mercado de beleza aqui em Governador Valadares, você que já tem 4, 6, 7, 8 anos na área, como você vê esse crescimento? Então, quando eu comecei, não tinha muito.
Tanto que a primeira vez que eu tive contato, tinha apenas uma pessoa que fazia aqui, em Valadares. E hoje tá muito, né? Não falo que é uma área que todo mundo faz bem, porque Sim. tem muito profissional hoje que é formado de qualquer jeito. Sim. Mas é uma área que tende a crescer muito, porque é algo que toda mulher hoje quer estar com extensão de cílios. Elas querem se ver arrumada todos os dias. Então, tende a crescer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer profissional, porque tem crescido e tem muita gente se formando com não tanta capacidade, sabe, na área. E em relação às pessoas que atuam aí, vale não só para as lash designers, mas também para outras pessoas que pertencem ao mercado de beleza. Aqui em Governador Valadares, é um mercado unido? No meu ponto de vista, sim. A maioria das minhas melhores amigas são extensionistas de cílios. Então, eu acredito que sim. As minhas clientes, como eu já te falei, são extensionistas de cílios. Então, eu acho que é unido, sim. E eu acredito que é algo que a gente compartilha. Eu tenho clientes de mega hair e elas trazem cliente para mim e eu levo cliente para elas. Então, eu acredito que sim. Olha, interessante, né? Ver a união de um mercado que é tão importante. Como foi na pandemia? Ter que atender, ter que trabalhar ou não trabalhar? Então, na época da pandemia, eu trabalhava num estúdio onde eu era funcionária. Então, eu não vi de frente a dificuldade da dona, né? Sim. Mas foi um período onde elevou muito mais a extensão de cílios, porque a gente ficava de máscara. Então, a gente queria realçar os olhos. Então, a extensão de cílios cresceu na pandemia. Claro. Então, a gente não teve, assim, não teve pouco movimento. A gente teve muito movimento na pandemia. Interessante. Débora, já te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Esse podcast, né, esse espaço, faz parte do livro da sua vida. E como todos nós sabemos, né, o livro um livro, e aí pode ser qualquer um, tem páginas positivas, páginas negativas. E justamente sobre isso, eu queria que você falasse sobre duas coisas. Qual foi o melhor momento da sua vida, o momento mais feliz e o porquê? E depois você vai falar qual foi o pior momento da sua vida e o que você fez para poder se superar, para poder passar por cima dessa adversidade e que pode servir como uma espécie de mensagem de superação para quem está nos acompanhando. Então, dentro da área da extensão de cílios, o meu melhor momento é hoje, que eu tenho o meu estúdio, eu sou proprietária, Sim. Então eu vivo o melhor momento da minha vida. E o pior momento foi quando eu trabalhei em um estúdio e eu não era reconhecida como profissional. E eu acredito que a gente estando num lugar onde eleva a gente, faz a gente ficar melhor, claro, e querer trabalhar melhor. Então, se a gente está em um lugar que não te motiva, que te deixa para baixo, isso faz a gente recair. Então, foi o pior momento da minha vida dentro da extensão de cílios. E o que você fez para poder se superar e ser reconhecida? Então, na época, eu entrei em depressão, então eu não tenho assim... não posso falar que eu... no período eu me superei. Sim. Mas depois a minha família foi a fonte de claro. Tudo. Apoio e foi onde eu levantei. Claro. Nisso eu saí de lá e fui para um salão maravilhoso. Olha. Aqui em Valadares. A pessoa vai saber que eu tô falando dela porque ela me levantou, ela me mostrou o que é ser dona de um salão. Sim. E quando eu saí de lá, eu saí com força total para abrir o meu, porque eu tinha alguém que estava segurando a minha mão. Olha, interessante. E é sempre muito importante ter pessoas que possam nos ajudar, principalmente nesses momentos. Débora, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada. O prazer é meu de estar aqui. Fico junto. Muito feliz. Eu que agradeço. Débora, o Super Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.